Boa tarde. Chegando aqui para uma live com vocês, momento delícia. Entregar conteúdo, me divertir um pouquinho. Tava pensando em cantar uma música para vocês hoje, mas aí até dei um Google em música para procrastinação e não achei nada assim muito encantador, não. Mas enfim, muito boa tarde. Eu sou a Mara Peçanha, idealizadora do programa Destrave Sua Vida. E o que eu mais gosto de fazer, a minha especialidade, é ajudar a pessoa a encontrar aí qual é a barreira que ela precisa remover para conseguir o que ela deseja na vida. A gente sabe que algumas coisas acabam atrapalhando aí o nosso caminho, se transformando em obstáculos para a gente chegar onde a gente quer chegar. E, na verdade, quando existe um obstáculo, às vezes a gente está cego para ele, não sabe exatamente o que é, qual é o obstáculo, ou quando descobre, não sabe como tirar da frente. E como eu já acabei atravessando, né, e detonando muitas barreiras na minha própria vida, eu entendi que isso era muito importante para mim, para muitas pessoas, e acabei me especializando, né, em aprender a como fazer isso de forma mais técnica, e é assim que eu vou seguindo, ajudando outras pessoas a destravarem a própria vida também. E a procrastinação é uma das coisas que acabam acontecendo quando a pessoa está travada. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês sobre procrastinação é que a procrastinação, ela é um comportamento. Muitas pessoas costumam dizer que são procrastinadoras. E quando eu falo eu sou, eu estou levando para o nível da identidade, né? E isso é a primeira coisa que você precisa fazer aí para diminuir o poder da procrastinação na sua vida. Separar isso da sua identidade, deixar só como um comportamento. E nessa live aqui, que vai levar aí no máximo 20 minutos, meia hora, a minha ideia é contar para você 5 passos que você precisa dar para eliminar aí a procrastinação da sua frente. E esses 5 passos, eles compõem uma das maneiras de você eliminar a procrastinação. Existem várias maneiras, tá? Mas essa maneira é uma maneira que eu mesma utilizo na minha vida e ela é muito eficaz. E eu vou te pedir para ficar até o fim, porque depois que você ouvir esses 5 passos, ou depois que eu disser os 5 passos, pode ser que você se diga assim, nossa, mas isso eu não consigo fazer. Não tem nada de difícil. Mas para quem está aí com a procrastinação muito arraigada, né, pode ser que a pessoa ache, eu acho que isso eu não consigo fazer. Então eu também vou entregar mais uma coisa, a gente vai fazer uma atividade juntos, para tirar até a possibilidade de nem esses 5 passos aqui você conseguir fazer, ok? Então, eu gostaria de saber se tem alguém aí, se o áudio está ok. Eu sei que tem um delayzinho, mas se você não estiver me ouvindo, me avisa para eu não ficar aqui falando sozinha, ok? Esse momento é muito importante e é importante que vocês todos me escutem, certo? Então, mais uma vez, muito boa tarde. Vamos aqui ao primeiro passo para tirar, né? Parar de procrastinar e destravar a sua vida. Então, como eu já comentei, a procrastinação é um comportamento. E é assim que ela deve ser vista por você. E o que você precisa entender? A primeira coisa é que todo comportamento tem por trás uma emoção. Então, passo 1, a procrastinação é um comportamento, tenha clareza disso. Você não é uma pessoa procrastinadora, você não pode dizer eu sou um procrastinador, eu sou uma procrastinadora. Em alguns momentos, para fazer algumas coisas, para tomar algumas decisões, porque muitas vezes as pessoas também demoram, procrastinam para tomar decisões. Então, para tomar algumas decisões, para fazer algumas coisas, eu demoro, eu enrolo, eu penso muito, eu tenho preguiça. Então, isso é que esses são comportamentos que deixam claro que a pessoa está procrastinando, tá? Então, passo 1,
Entender que a procrastinação é um comportamento. Passo 2. Entender que por trás de todo comportamento existe uma emoção correspondente. Qual é a emoção que faz com que você procrastine? Normalmente, a gente está falando de medo. Então, a pessoa que está procrastinando, ela sente algum medo em algum nível. E esse medo, ele tem duas vertentes, tá? É o medo de dar certo, e aí o que eu vou fazer com aquele resultado? Ou o medo de não dar certo, e o que eu vou fazer com esse resultado? Então, a terceira coisa que você precisa fazer é identificou que é medo, ou identificou que é emoção, dá uma esmiuçada nessa emoção, né? Se for o medo de dar certo ou o medo de não dar certo, o que você precisa fazer? O que eu perco e o que eu ganho se eu sigo em frente, se eu continuo, se eu não procrastino? Então, vamos supor que a pessoa tem um objetivo de, no final da semana, ter vendido 3 ou 4 serviços dela, né? Da lista ali delas. Tem a meta de vender 3 processos. Tem a meta de fazer X mil reais, ok? E para alcançar essa meta, a pessoa precisa tomar algumas ações ou tomar algumas decisões. E aí ela percebe que não está fazendo, que está enrolando, está enrolando. Ela vai se perguntar qual é a emoção que está por trás desse comportamento, né? Que emoção está fazendo com que eu não entre em ação, ou com que eu não tome essa decisão? Do que é que eu estou com medo? Então, vamos lá. O que acontece se der tudo certo? Se eu faço a venda e bato a meta, o que eu ganho com isso? Como fica a minha vida depois? O que eu perco com isso? Como fica a minha vida depois? Então, você precisa sentar. E aí, depois que você sentou e fez lá tudo que você ganha e tudo que você perde, aí você tem uma imagem, né? Você tem um retrato de como fica a sua vida. Para um lado, indo para um lado ou indo para o outro. Porque quando a gente procrastina e a gente fica ali com aquela sensação ruim, a gente não tem muita clareza do que está acontecendo, do preço que se está pagando, do preço real que se está pagando em não fazer. E assim a vida vai seguindo, a pessoa não vai fazendo, não vai fazendo, não vai tomando a decisão, e a vida vai seguindo e você fica no que eu costumo chamar de conforto da insatisfação, porque com aquele resultado ali, você até está acostumada, né, a lidar. Então, passo 1, entender que procrastinação é um comportamento, nunca colocar no seu nível de identidade. Passo 2, identificar qual é a emoção, né, do que é que você tem medo, o que está por trás desse comportamento. Passo 3, separar o que eu ganho e o que eu perco, fazendo ou não fazendo, né? Entender qual é o custo disso. Passo 4, separou, discriminou o que eu ganho e o que eu perco, cria uma imagem. Qual é a fotografia, né, dessa vida que eu tenho real quando eu não faço? Tudo que eu perco. E qual é a fotografia dessa vida real quando eu sigo em frente, quando eu faço o que precisa ser feito, quando eu tenho o resultado que eu quero. E aí, o passo 5 é qual das duas vidas, de fato, eu quero ter, né? E tem uma outra coisa aí que eu vou colocar aqui, me veio agora aqui como um passo extra, é o seguinte, chega uma hora em que você acaba fazendo o que precisa ser feito, tá? A pessoa enrola, chega uma hora que o negócio fica pior do que não fazer, né? Não fazer é pior. Então, a pessoa decide fazer. Quando você faz o que definitivamente é decisivo para você fazer, tenha isso em mente. E aí, o que você pode fazer? Sabendo, né, o que é inegociável, que acaba fazendo com que você entre em ação e vença o medo, e vença a preguiça, e vença tudo que está por trás desse comportamento. Quando você descobre isso, você faz o seguinte, traz essa sensação de dor ou de prazer bem para perto de você. Imagina que, ao invés de ficar 3 meses
não fazendo, imagina que esses 3 meses já chegaram. Hoje, né? Hoje é o dia que eu tenho que entregar. Se eu não faço hoje, eu tô frita, eu tô frito. Então, traz mais para perto de você a dor que você sentiria lá na frente, entendeu? Então, já dei aí. Boa tarde, Jandira, Jason, Jean. Nossa, tem uma galera aí, muito bom. Então, vamos lá. Reprisando, né, os passos. Entender que não é uma... que é um comportamento, a procrastinação é comportamento. Entender qual é a emoção que está por trás. Fazer aí a lista de perdas e ganhos. Fazer a imagem da perda e a imagem, né, da vida com os ganhos. Trazer para perto de você a dor ou prazer, né, de fazer. Né? Então, assim, se eu faço hoje, eu resolvo logo o problema. O que que faz você fazer? Né? Na hora em que não tem mais como esperar, o que que faz você fazer? Antecipa essa data como se fosse para agora. Traz bem para perto de você. Isso é muito importante. Você sentir a dor que você sentiria lá no final do prazo com mais antecedência. Você trazer para cá. E aí, se agora você estiver aí se dizendo, nossa, mas eu não vou conseguir sentar e entender qual é a dor, qual é a emoção, o que é que eu ganho, o que é que eu perco, eu não tenho condição de fazer isso, né? Eu vou procrastinar até para fazer isso. Então, eu vou te pedir agora para pelo menos criar 2 imagens. A imagem da vida sem isso que você tanto quer, mas que a procrastinação hoje está te impedindo de ter. Então, como seria essa imagem, né? Que pessoas estão nessa imagem? Onde é que é isso? Quais são as cores dessa imagem? É uma foto? É um filme? Né? Entra nessa vida aí, sem ter o que você quer, sabe? Imagina assim, você não conseguiu aquilo que você queria porque você procrastinou. Como é que é essa vida? Que imagem é essa? Que dores você sente? Que emoções você sente no seu dia? O que você fala sobre você quando você não faz o que precisa ser feito e não tem o resultado que você quer? O que você sente sobre você? Como você se vê, né? Como você se escuta? O que você ouve sobre você? Vai colocando todos esses elementos nessa imagem, nesse filme, vai tendo mais clareza do que é a sua vida, procrastinando, né? Do que é a sua vida, ou essa área da vida que não tem os resultados que você quer, porque você tem tido esse comportamento da procrastinação. Você precisa ter muita clareza, independente do que seja. Se a gente fala de emagrecer ou de engordar, se eu não faço dieta, se eu não consigo fazer o exercício, se eu não consigo me alimentar bem, se eu não consigo ir no médico, né? Como é que fica a minha vida? O que que eu vejo? O que que eu ouço? O que que eu sinto sobre mim, sobre minha vida, sobre esse resultado que eu quero tanto e eu não tenho? Se eu estou falando da minha área profissional, se eu não faço o que precisa ser feito, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu falo sobre mim, né? Se eu não tenho isso que eu quero. Então, vai trazendo aí mesmo essa dor agora para perto de você. Se é na área de relacionamentos e você precisa se movimentar, fazer uma ação diferente, né? Seja que ação for, como você não faz porque você procrastina, como é que fica a sua vida? Tenha clareza, enxerga isso, sente isso de verdade. E traga o máximo de elementos para o que você vê, ouve, sente. Né? É preto e branco essa imagem? É colorida? Está em câmera lenta? Está acelerado? Né? Você sente o quê? Você sente uma dor? Você sente irritação? Como é que é isso? E aí, tendo clareza dessa imagem, dá um nome para ela. Que vida é essa? Né? Que você tem nessa área que não está do jeito que você quer. Que nome tem essa vida? Né? É uma vida ruim? É uma vida... Né? Uma vida chata, é uma vida estagnada, como é que é o nome dessa vida, né? Que tem essa procrastinação aí. Escreve isso, sabe? O máximo de detalhes que você puder. E aí depois você vai fazer a mesma coisa para outra vida. Então vamos supor, como seria se você fizesse tudo o que precisa ser feito? Se você conseguisse tomar as ações, tomar a decisão. Imagina a sua vida daqui a
5, 6 meses, um ano, quando você faz tudo que precisa ser feito, o que você vai dizer sobre você? O que você vai ouvir sobre você? O que você vai sentir sobre você? Como vai ser essa vida? Né? E que nome tem essa vida? Que nome tem você? O que você vai falar sobre você? Eu sou um realizador, uma realizadora, né? Eu sou um vencedor, uma vencedora. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou magra, eu sou realizado, enfim. O que você diz para você? E aí, tendo clareza sobre essas duas vidas, escolhe uma para você viver e acorda todo dia para ela. Vai ficar muito mais difícil você procrastinar se você tomar a decisão de qual vida você quer ter. Porque a pessoa que tem esse comportamento da procrastinação, e agora veio a música, é aquela que deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. É mais ou menos assim, né? Mas quando você toma o controle, quando você é de fato protagonista da sua vida, e você decide para qual vida você está acordando naquele dia, é muito mais difícil você procrastinar, é muito mais fácil você entrar em campo, é muito mais fácil você ter os resultados que você quer para sua vida, ok? Então, esse é o recado de hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido para você. Compartilha essa live, ajuda outras pessoas a também, né, entenderem o mínimo que elas podem fazer por elas mesmas para ter os resultados que elas querem para a vida. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é simples, mas eu também estou dizendo que não é difícil. Basta você parar e olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É isso que salva a sua vida, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer perguntas, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou fazer questão de responder pessoalmente todas as suas perguntas. E bora destravar, que você pode muito, muito, muito mais. Um beijo no seu coração. Até breve. Tchau, tchau.